Olá, como vão? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Etmi e o vídeo de hoje é um Pinta e Fala. Esse desenho que eu tô pintando no vídeo é da Aya, a minha personagem, né, que tá aqui na imagem do perfil. E ela é uma personagem que me representa nesse mundo da criatividade, né? Então, basicamente, ela sou eu nesse mundo da criatividade e das artes e da imaginação. E enquanto eu vou pintando, enquanto vai tendo o processo da pintura desse desenho, eu vou conversar sobre alguns temas e responder algumas perguntas que me deixaram lá no Instagram. E eu vou aproveitar para convidar vocês a me seguirem por lá. Eu sempre tô interagindo, conversando lá, postando enquete e várias coisas diferentes lá nos stories. Então, eu adoraria ter vocês acompanhando as coisas por lá também. Mas, sem mais delongas, vou começar a falar sobre um dos temas que foram sugeridos. Amizade e networking. Segundo pesquisas na internet, a definição de networking é o compartilhamento de informações ou serviços entre pessoas, empresas ou grupos. É também uma maneira de os indivíduos aumentarem seus relacionamentos para seu trabalho ou negócio. Como resultado, conexões ou uma rede podem ser construídas e úteis para indivíduos em suas vidas profissionais ou pessoais. Ou seja, são conexões entre pessoas que visam beneficiar todos os lados profissionalmente, permitindo com que se existam trocas que permitirão com que as pessoas envolvidas tenham maior visibilidade e, consequentemente, acabem tendo mais oportunidades por conta disso. O networking não é uma relação de amizade em si, porque envolve mais essa troca entre os indivíduos para que eles possam chegar em patamares mais altos no âmbito profissional. Eu confesso que eu não sei se eu sou uma pessoa tão adequada para conversar sobre esse tema, mas ao meu ver é possível sim criar amizades através dessas conexões, porque é um contexto em que as pessoas inevitavelmente vão estar interagindo e conversando. Mas apesar disso, cabe a cada um escolher se essas interações e conversas vão se manter relacionadas somente a questões profissionais. Nesses casos, sim, é só um networking, sem uma amizade de fato. Mas isso não significa que a relação não será amigável no sentido de gentileza, educação e outras coisas que são básicas para um bom convívio com as pessoas. E também é importante separar isso, porque não é a mesma coisa. É possível sim criar amizades a partir de networking, mas o networking em si, ele funciona como uma troca no âmbito profissional. E esse foi o primeiro tema. Agora vamos para o próximo tema. E o próximo tema é Clamp. De acordo com a internet, a Clamp é um quarteto feminino de artistas japonesas de mangá que se formou em meados dos anos 80. É composto pela líder Nanase Okawa e 3 artistas cujos papéis mudam para cada série: Mokona, Tsubaki Nekoi e Satsuki Igarashi. Até 2007, Clamp já tinha vendido quase 100 milhões de cópias no mundo inteiro. Começando como um grupo de doujinshi, mangás independentes de 11 integrantes em meados da década de 1980, elas começaram a criar trabalhos originais em 1987. No momento em que eles publicaram sua primeira obra profissional, RG Veda, em 1989, o grupo foi reduzido a 7 integrantes. Em 1993, mais 3 integrantes saíram, deixando as 4 integrantes que ainda fazem parte do grupo. Em 2006,
os integrantes decidiram mudar seus nomes. Okawa mais tarde mudou seu nome de Ageha Okawa para Nanase Okawa, enquanto as outras 3 integrantes mantiveram seus novos nomes. Seus trabalhos originais mais famosos são X, Guerreiras Mágicas de Rare, Card Captor Sakura, Angelic Layer XXX Holic e Tsubasa Reservoir Chronicle, eu espero que eu tenha falado certo, assim como o design de personagens de Code Geass, The Lute of the Rebellion e Blood Sea. Eu particularmente amo a Clamp, eu gosto muito das obras, apesar de não ter visto todas ainda, mas eu gosto muito e gosto muito do traço também, eu acho lindo, sensacional. Ele é um traço que, ao meu ver, assim, observando cada obra, ele tem umas pequenas diferenças, só que ao mesmo tempo tem aquela essência da Clamp que quando você bate o olho você sabe que é delas, porque é um traço, é um estilo, uma arte bem marcante. E a arte, o traço, os cenários, eles são bem detalhados. Eu acho lindo, as cores, tudo isso é muito bonito e é muito inspirador também. Mas agora falando sobre minha obra favorita. Bom, a minha obra favorita das que eu assisti, porque eu não assisti todas, é Sakura Card Captor ou Card Captor Sakura. Eu amo esse anime. Ainda não li o mangá, mas eu tenho muita vontade de ler. É uma obra que eu gostei tanto. Nossa, eu vi assim numa tacada só. Eu vi rapidinho assim, nossa, maratonei muito. Fazem anos já. Mas eu maratonei muito legal, assim, foi ótimo. E eu fiquei tão triste, tava acabando, né, na última temporada. E eu fiquei muito triste, porque tava acabando. Nossa, eu chorei até, tanto acabando. Nossa, eu me apaixonei pelo anime, pelos personagens e pelas mensagens que o anime trouxe, né? Tipo, vai dar tudo certo. Eu gosto muito dessa frase, né? Que a Sakura sempre fala, assim, e tipo, é um anime que realmente se mexeu bastante comigo e eu gostei muito. E comentando sobre outras coisas, a trilha sonora desse anime é linda, as aberturas, encerramentos eu amo muito. E sempre que eu ouço é bem nostálgico, mesmo eu não tendo assistido quando eu era criança, como muitas pessoas. Eu vi bem depois, assim, mas soa nostálgico, aquela nostalgia que não é, tipo, da infância, mas é uma coisa que traz um sentimento muito bom. Enfim, eu amo Sakura Card Captors, sou muito fã. E eu recomendo muito que vocês assistam esse anime. E, bom, não posso recomendar todas as obras, porque eu não vi todas, mas vejam, porque as pessoas que viram falam bem, todo mundo fala bem, assim. Então, vejam. Conheçam a Clamp, as histórias delas, o traço, tudo, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E agora vamos falar sobre outra coisa, que é se eu tenho uma grande meta ou objetivo como artista. Bom, uma grande meta ou objetivo em si, eu não sei se eu tenho. Tipo, eu penso em coisas como eu quero fazer os meus projetos, colocar eles pra fora, né? Levar várias pessoas conheçam os meus projetos e afins. Mas eu acho que o que eu mais tenho desejo, né, é que eu quero levar alguma coisa com as minhas obras, sejam desenho, seja escrita, seja música, qualquer arte que eu fizer, levar alguma coisa, um sentimento, uma reflexão, um pensamento, só um momento divertido, ou provocar alguma sensação diferente,
tocar o coração das pessoas de alguma forma, levar alguma coisa, agregar alguma coisa à vida dessas pessoas, por menor que seja. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, né? Além de estar criando, porque eu amo criar arte, eu amo arte. E, né, ver que pessoas gostam e que traz alguma coisa para a vida das pessoas é uma coisa que eu almejo e que eu espero que eu faça e que esteja fazendo, né? E eu acho que esse seria um dos objetivos. Agora vamos para as perguntas. Quais são os seus jogos favoritos de Otome Game? Bom, eu vou dar um resumo do que é um Otome Game, assim, só para quem não sabe o que é. Basicamente, o Otome Game é uma história, né? Geralmente, sim, é uma visual novel que tem uma protagonista feminina e ela segue o desenrolar da história e tem os interesses românticos que geralmente são masculinos. E aí, basicamente, nessa história, ela vai ter rotas, vai poder seguir rotas diferentes e acabar com um desses interesses românticos. Esse é um resumo bem resumido. Mas é claro que vai bem além disso, sim. Tem diversas histórias, diversos enredos, diversos personagens e não é tudo resumido a isso. Mas agora, falando sobre favoritos, né? Bom, é complicado falar sobre coisas favoritas realmente pra minha pessoa, porque tem muitas coisas que eu gosto bastante e não considero favoritas, né? Daí acaba meio sendo injusto, sei lá. Então, eu tô tentando me desvincular desse termo, porque, né, tem muita coisa legal, tem muita coisa que eu gosto, daí fica, tipo, favorito, mas aquilo eu gosto muito também, então não é favorito? Como assim? Meu Deus. Mas pra citar um jogo nesse gênero, estilo, eu cito Our Life Beginnings and Noise, que é uma visual novel incrível. E eu fiz um vídeo e postei aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards, então se vocês tiverem interesse em conhecer sobre essa visual novel, o vídeo vai estar aqui em cima. Bom, essa é uma visual novel que dá muitas possibilidades para o jogador. Ela dá muita opção, assim, muitas opções, muitas escolhas, que dá para você personalizar bastante a história, o seu próprio personagem que vai estar seguindo, né, o enredo e tudo. E enganchando aqui com a próxima pergunta, que na verdade não foi bem uma pergunta, né? Foi mais uma sugestão de alguma coisa para me falar. Eu digo que essa variedade de jogabilidade me inspirou muito e foi algo que me deu uma nova percepção sobre as visual novels, que expandiu as minhas possibilidades. E isso aconteceu muito na visual novel que eu estou desenvolvendo. Esse foi um tema que foi sugerido, que foi falar sobre o meu projeto de game, que é o projeto de visual novel que eu estou trabalhando atualmente, chamado Hybridea. E para quem não sabe, eu criei um estúdio de visual novels chamado Colora Games no finzinho de 2021. E eu anunciei, né, comecei a divulgar no dia 8 de janeiro do ano passado. E eu convido vocês também a seguirem as redes sociais do estúdio, acompanhar os projetos de visual novels e as novidades que vão vir pelo futuro. Mas agora, falando sobre o projeto, eu vou dar uma resumida sobre algumas coisas, falar no geral, assim, sobre enredo e outros detalhes também. Bom, primeiramente, eu tô fazendo esse projeto já desde o finalzinho de 2020. Eu já tinha uma ideia geral, porque foi uma ideia que eu anotei em 2017, né? Mas ela sofreu muitas modificações, com certeza. Porque foi uma ideia inicial, né? Aquela que veio na mente assim e eu anotei. Aí eu comecei esse projeto um pouco de tempo depois que eu publiquei a Light Novel de Esperança. Que, pra quem não sabe,
É uma história que eu publiquei no Wattpad já faz mais de 2 anos, em 2020, né? E, bom, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que é um desenho e fala, que eu tô falando sobre o processo de criação dessa história e contando um pouco sobre alguns detalhes. Mas voltando a falar sobre esse projeto, comecei a trabalhar nesse projeto no final de 2020. E só que no começo eu não trabalhava tanto, assim, era pouca coisa. E eu fui fazendo aos pouquinhos. E foi no começo do ano passado mesmo que eu comecei a trabalhar mais assiduamente nisso. E, tipo, focar bastante nisso. Que daí eu divulguei o Colora e tal. E comecei a ir focando mais, né, no projeto. Sobre o enredo, a história ela se trata da Alice, que é uma personagem que vai poder ter o nome modificado de acordo com a preferência do jogador. Ela vive a sua vida normalmente ali, quando, por algum motivo, ela é enviada para um mundo chamado Ibrídia. E nesse mundo tem diferentes seres mágicos, magia, e quando ela chega ali, ela é abordada por alguns seres e é confundida com a princesa daquele reino, por algum motivo desconhecido. E ela fica confusa, atordoada, porque aquele era um mundo totalmente diferente e estranho para ela. Ela simplesmente saiu do contexto que ela estava com a mãe dela e normal, vivendo normalmente, e do nada ela vai parar num mundo que ela nunca viu e ela não conhece ninguém. Então ela não tem reação, ela não sabe o que ela faz e ela acaba sendo levada por esses seres mágicos que ela nunca viu. E é aí que um rapaz misterioso surge e salva ela. E depois disso, ele vai levar ela para um lugar que é chamado de abrigo, onde outros seres mágicos também vivem. A partir daí vão acontecer várias descobertas, vão ter várias aventuras e muitos momentos divertidos e tristes, felizes e com muitas emoções. Essa história ela está sendo desenvolvida ainda. Eu não lancei nenhum capítulo, não lancei nada ainda. Ela está em desenvolvimento. E bem, em relação à inspiração que eu tive com Our Life, é que no início, quando eu fiz a concepção desse projeto, eu pensava em fazer algo como finais diferentes, aquele clássico final bom, final ruim, final normal, etc. Mas no meio do caminho, eu joguei Our Life e essa visão nova me inspirou a modificar isso, fazendo essas variações no meio da história, com mais limitações, claro, porque eles são uma equipe e eu sou uma pessoa só. Mas eu tô tentando seguir uma linha parecida. E o elemento de mais destaque a isso é o fato de que o jogador pode escolher se a protagonista vai seguir uma rota romântica com um dos interesses românticos ou não. Mas, além dessa questão de romance ou amizade, também vão ter outras variações em relações a outras interações com outros personagens também. Mas além das variações no meio da história, logicamente vão ter variações no final também, dependendo das opções que você escolher durante o decorrer da história. E eu quis dar essa opção para o jogador sobre a questão de amizade e romance, para que seja possível jogar sem necessariamente ter um romance com ninguém. Se preferir seguir só com amizade, é possível. É algo que eu acho muito legal e que eu pretendo implementar também nas minhas visual novels futuras. Mas em relação a finais para Ibrídia, eu comecei a considerar algumas coisas, mas ainda eu preciso pensar melhor sobre isso, já que esse jogo já está sendo um projeto meio grande, então temos que pensar com calma. E além disso, tem outros elementos que eu tenho intenção e eu pretendo explorar no futuro também, porque eu gosto muito disso. Mas isso fica pro futuro, né? Vamos focar aqui nesse projeto aqui. E o Colora Games também tem uma campanha no Apoia-se. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, eu vou deixar o link aqui na descrição.
Na verdade, eu sempre deixo o link da campanha na descrição de cada vídeo, mas tá aqui. Essa campanha é para ajudar o estúdio a ficar de pé, né? Se manter funcionando. E agora, vamos a mais uma pergunta, que é: que tipos de anime você não suporta? Eu acho que não tem um tipo de anime específico que eu não suporte definitivamente. Mas animes com muito fanservice no sentido de ecchi nunca me agradaram muito. Eu não me sinto desconfortável, não me incomodo se tiver esse elemento em algum anime, mas que não seja exagerado ou forçado. E agora vamos para a última pergunta que me deixaram, que foi: o que mais gosta de desenhar? Bom, eu acho que isso depende do meu humor. Às vezes eu tô com vontade de desenhar uma coisa X, às vezes eu tô com muita vontade de desenhar uma coisa Y. Varia, né? Como eu tô me sentindo ali. Mas eu acho que a coisa que eu mais... Quer dizer, eu tenho certeza, a coisa que eu mais desenho independente disso são olhos. Eu gosto muito de fazer olhos, assim, nossa. Eu acho que a coisa que eu mais desenhei na vida foi olhos. Mas eu também gosto muito de fazer cabelos. Eu gosto muito de design de roupa. Ai, eu amo muito ficar pesquisando roupa diferente, observando e estudando assim as roupas, diferentes estilos. Gosto muito de fazer isso. Bom, como tá no âmbito só de desenhar, então não vou citar pintura, porque, né, eu gosto muito de pintar. Sim, me enche de alegria. Mas então é isso. Eu quero agradecer a todos que deixaram uma sugestão de tema, uma pergunta lá na caixinha de perguntas do Instagram. E eu me despeço aqui e novamente eu convido a me seguir lá nas redes. Eu tô querendo fazer mais vídeos assim, com mais frequência, né? Conversando, porque eu gosto muito de fazer isso e interagindo com vocês e falando sobre diferentes temas. E eu também peço sugestões de temas aqui para falar em algum vídeo, em algum futuro desenha e fala, pinta e fala, ou só um vídeo falando sobre algum tema mesmo. E é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena conversa, talvez não tão pequena assim, eu acho que acabou ficando mais longa, né? Mas eu agradeço por terem assistido o vídeo até aqui, por terem tido paciência para ouvir falando tanto tempo. E é isso. Tchau e até o próximo vídeo.